Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E pra quem não me conhece, meu nome é Caio Gonzalez, eu sou Product Designer aqui em Vancouver, no Canadá. E no vídeo de hoje, a gente vai trazendo aí mais um vídeo da nossa sequência de Design System. E hoje a gente vai estar falando de cores. Bom pessoal, aqui no meu computador eu tenho o seguinte, né? Pra quem tem acompanhado aí a nossa série de Design System, vocês sabem que a gente tem aí no nosso último episódio a gente fez a tipografia. No episódio anterior a gente falou aí de espaçamento, de breakpoints e grid. Beleza? E no dia de hoje a gente vai estar falando aí sobre paleta de cores, tá? Bom, trabalhar com paleta de cores é bem complicado. E eu não sou um especialista em cores, então muito do que eu aprendi aqui, eu trouxe pra cá, é baseado na minha própria experiência como Product Designer, trabalhando num time de Design System já por um tempo. Mas um pouco assim também de como que eu utilizo a paleta de cores hoje em dia no meu trabalho e como que eu já vi algumas formas de melhorar a paleta de cores, beleza? Eu tô trazendo aqui muito, né, de coisas que eu aprendi com duas grandes empresas aí de Design System. Uma que é o Material Y3, também que é da Google, e a Polaris, né, que eu tenho utilizado aí muito como referência ultimamente, né, para os nossos projetos, a gente tem falado já deles antes, da Shopify. Eu vou deixar o link dos dois aqui embaixo. Mas eu já queria já de antemão falar isso para vocês, que muitas das coisas que eu tenho aprendido aqui com cores para Design System é que eu aprendi bastante com essas duas grandes assim, bibliotecas de Design System, beleza? Então vamos pro nosso Design System e a gente vai começar, vou passar aqui, dar uma visão geral no que eu produzi até o momento e o que eu vou deixar aí de dever de casa para vocês fazerem, beleza? Então vamos lá. Bom, então é o seguinte, aqui o que vocês podem ver aqui, a gente tem a gente tem aqui, para nossas cores de Design System, a gente tem texto, a gente vai ter aqui a nossa cores primária, secundária e a gente vai ter aqui os nossos semânticos, que seriam as paletas de cores para informação, sucesso, alerta e erro. E também as outras que eu vou deixar aqui também para vocês, mais uma vez, eu vou deixar uma parte para vocês completarem, para vocês terem um exercício para fazer em casa, mas também eu vou deixar aqui para vocês fazerem um download do que eu tiver feito até o momento, para que vocês consigam também observar esse documento na mão de vocês, beleza? Bom, continuando aqui, também vai ter os outros, né, que a gente tem os cinzas e também nós vamos ter o fundo, beleza? Então vamos lá, vamos começar com o nosso projeto. A primeira coisa para vocês definirem a paleta de cores de vocês é muito simples. Bom, primeiro é definir qual é a cor primária que vocês têm. Bom, para definir a cor primária é muito simples. Vocês podem escolher qualquer cor que vocês quiserem ou vocês podem utilizar aí, né, alguma ferramenta para ajudar vocês. Por exemplo, né, aqui nessa ferramenta que eu gosto bastante, que é a Colors, você pode clicar aqui, só dar um início, né, e apertar com espaço. Se você apertar espaço, ela vai gerar alguma paleta de cores para vocês, tá? Então vamos supor, né, que eu tenha gostado dessa cor aqui, desse azul, para ser a minha cor primária do meu Design System. Só você escolher essa cor e tá tudo certo, beleza, você começa por ele. Bom pessoal, então é isso. Após vocês definirem aí, né, a sua cor primária, o que vocês vão fazer no próximo passo vai ser o seguinte. Bom, vocês vão pegar essa cor aqui, né, que vocês definiram para sua cor primária, vocês vão trazer aqui para dentro do seu arquivo no Figma, tá? Essa aqui vai ser a minha cor, deixa eu colocar aqui, cor primária, beleza? Bom, e aí vocês vão fazer o seguinte, né? Vocês vão vir aqui nesse site, né, que é o EVA. Vocês vão colocar aqui, deixa eu até dar um reset aqui, um refresh. E aí vocês vão fazer o seguinte, dentro desse site aqui, colors.evadesign, você vai pegar o hex code da cor de vocês e vocês vão colocar aqui nessa cor primária, tá? E a gente está fazendo isso, né, para a gente conseguir pegar as cores semânticas que sejam equivalentes junto com a nossa cor primária. Bom, então a partir disso vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar essas cores aqui, só dar um print screen aqui, né? Coloca para dentro do nosso Figma. Vocês vão fazer o seguinte, a partir daqui a gente vai só copiar, né, pressionando Option. Depois vocês vão só dar um duplicar aí de acordo com a quantidade que vocês vão precisar. Uma coisa que vocês precisam entender também é o seguinte, quando você tira print screen das telas, né, e se você vier aqui simplesmente apertar I, que seria esse conta-gotas aqui, né, que vocês têm aqui para poder, que é só uma forma curta de você clicar no conta-gotas, se você apertar o I e você clicar na cor, ele não pega a cor exatamente que é do hex code, né, que a gente teve. Então, o que eu sugeriria vocês pegarem aqui essa informação
e apertar e digitar, né, manualmente. Então, essa aqui foi 35A51F. A partir daqui, a gente vai fazer o seguinte, tá? Vocês têm duas opções. Já ter a paleta de cor secundária de vocês. No caso, eu tenho aqui a minha paleta de cor secundária. Então, deixa eu até pegar ela aqui, a minha paleta de cor secundária. Deixa eu colocar aqui e pegar minha paleta de cor secundária. Ou fazer sem ela mesmo, tá? Eu vou fazer com a paleta de cor secundária para que vocês consigam adiantar aí o trabalho de vocês conforme quando vocês estiverem fazendo o projeto de vocês. Mas dá também para fazer sem ter ela, que vocês focam só na cor primária, tá? Então, só vou colocar aqui e que vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão agora selecionar todos esses círculos aqui. Vocês vão apertar Shift I e vocês vão utilizar aqui esse aplicativo aqui, UI Color Palette, beleza? Quando você apertar aqui esse UI Color Palette, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Quando esse aplicativo aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai gerar essa tabela aqui de cores, tá? De acordo com qual framework que vocês querem utilizar. E aqui que é interessante dessa ferramenta. Você pode determinar, né, se você quer mover todos esses números aqui. O que significa, né? Significa que ele vai gerar todas essas cores aqui de acordo com mais escuro ou mais claro. Então, você pode fazer o seguinte, né? Você pode trazer ele mais próximo aqui daqui da cor branca, que vai te dar cores mais claras, ou você pode deixar aqui para ficar mais escuro. Ou, se você quiser também, você pode apertar, se eu não me engano, pressionar o Shift, e aí ele vai te dar espaçamentos iguais entre a cor mais alta e a mais clara, beleza? E agora, o que eu vou fazer é criar. Bom, show de bola. Aqui já tem tudo que a gente precisa, né, para a gente começar a trabalhar com a nossa paleta de cores, tá? Então, esse seria o passo número 2 para definir as nossas semânticas da nossa paleta de cores. Agora, no nosso passo número 3, eu vou dar uma passada geral com vocês, né, para como que eu fiz para montar aqui, né, a minha cor principal de texto, e depois a gente vai partir para dentro e a gente vai começar a montar a nossa paleta de cores para cores primárias, secundárias e as outras, beleza? Então vamos lá. Para minha cor de texto, eu geralmente não gosto de utilizar preto puro, que seria, né, utilizando aqui, se você viesse aqui, você colocaria 100% preto, e aí muita gente geralmente faz dessa maneira, mas eu particularmente não gosto. Eu gosto de dar um pouco dar um tint, né, que dá um pouco da cor, né, da minha cor primária. Então, o que eu faço geralmente é o seguinte, né? Eu tenho aqui a minha cor primária, que seria esse hex code aqui. E aí o que eu faço seria o seguinte: eu aperto I, que eu copio ela, e aí depois eu venho aqui dentro da minha cor primária, e vocês vão ver que eu não vou mudar o hue dele. A única coisa que eu vou mudar aqui na verdade, a saturação e se ela é mais clara ou mais escura. Essa é a única coisa que eu faço. Então vem aqui para uma cor um pouco mais escura. Eu tento achar aqui uma cor que eu goste. E a partir daqui eu começo a montar a minha paleta de cores de texto. Porque eu prefiro que tenha um pouco um pouco da cor, né, da minha paleta de cores dentro do meu texto, porque eu acho que fica mais bonito, eu acho que fica um pouco mais apresentável do que ter uma cor só preto absoluto. Beleza? Então, a partir daqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai utilizar a mesma metodologia que o Material UI faz, que a gente tem a nossa primeira cor, que é a nossa cor primária de texto, depois a gente vai só vir na nossa cor secundária, a gente vai colocar aqui 60%, e na nossa cor terciária ou desativada, né, ou desativado, não sei como é que fala isso da melhor maneira em português, mas vocês colocam aqui somente como 40%, tranquilo? Bom, essa é uma maneira de você fazer isso. A outra maneira é quando você tiver com todas essas cores, porque quando você faz isso, né, isso faz com que a cor tua que tá na frente, ela vai mudar, por exemplo, se vocês verem aqui, por ela ter transparência, 40%, vocês vão ver aqui que ela pega um pouco da cor de fundo de qualquer componente que você tem. Então, por exemplo, se for vermelha, ela vai pegar um pouco da cor de vermelho, que é a cor do erro, e aí por diante. Bom, isso tem um problema? Não, eu não acho que tem problema nenhum.
mas cada pessoa, cada design, acho que tem uma escolha pessoal para como você vai montar o seu design system. Agora, a segunda forma que vocês podem fazer isso é vocês primeiro colocam esses valores de 40%, que são essa opacidade, e depois você vem aqui e aperta o I, que é nada mais nada menos do que esse conta-gotas aqui, né? É só uma forma mais curta de você fazer isso. Você clica no conta-gotas e depois você vem nessa cor aqui. Eu sugeriria você ter no fundo uma cor, por exemplo, deixa eu colocar aqui, apertar R, colocar aqui por trás esse e mudar ou para um branco ou para um preto. E depois vocês vêm aqui, aperta I e aí você vai ter a cor sólida. E aí vocês conseguem ver como é que é a diferença, né? Como é que ficaria a cor do texto de vocês. Se você tiver uma cor sólida, vocês podem ver, não pega a cor de fundo. Ou se você tiver uma cor que tenha um pouco de transparência, vai pegar um pouco da cor do fundo do design, do projeto que você esteja fazendo, do fundo desse projeto, beleza? Então, essa é mais ou menos uma maneira que vocês possam fazer. Vai tanto com uma ou com a outra. Isso depende muito aí do design system de vocês, de ser um pouco mais de estilo, como que vocês querem que isso, como é que seja o UI de vocês, beleza? Bom, a partir daqui vocês vão fazer o seguinte, vocês vão nessa primeira cor, vocês vão clicar aqui nesse botão aqui que é o Style, e depois vocês vão clicar aqui em mais, e vocês vão fazer o seguinte, só no primeiro vocês vão fazer o seguinte, vocês vão escrever só texto, mas como eu já tenho vou ter que apertar aqui, só mais um botão para não se confundir, e depois vocês vão apertar slash, ou barra, e quando você aperta essa barra, o Figma, na verdade, está entendendo que você está criando uma pasta, beleza? E quando você faz isso, depois que você coloca, por exemplo, aqui primária, isso quer dizer que essa pasta é a pasta de texto, beleza? Então você coloca aqui texto 1, primária, e aí no segundo você não precisa fazer isso de novo. O que você vai fazer vai ser o seguinte, você vem aqui, secundário, e aí no terceiro vocês vão vir aqui, vão colocar desativado. Beleza? E agora vocês vão fazer o seguinte. Aqui dentro, quando vocês clicam aqui no fundo da tela, ele vai te mostrar todos os qual é os estilos que você tem, né, dentro desse documento. E aí vocês vão ver que tem aqui eu fiz aqui um errinho de português, mas não tem problema nenhum. Vocês só pegarem aqui e arrastarem esses dois que vocês acabaram de criar para dentro da pasta de texto. E pronto, tá tranquilo, tá lá, já tá criado o estilo de vocês de texto. E aí vocês podem colocar aí e reorganizar da maneira que vocês preferirem, beleza? Então beleza, agora nós vamos para a nossa segunda parte, que seria montar a nossa cor primária, beleza? Fala meu criativo, e aí, tá curtindo o vídeo? Bom, como deu para você perceber, esse vídeo é um trabalhão. Então, eu queria fazer o seguinte, se você está curtindo esse vídeo, se você está aprendendo alguma coisa, se você está tirando alguma coisa de valor aqui desse vídeo, eu gostaria de pedir que você deixasse aí o seu like, só para fazer com que esse vídeo aí chegue para outras pessoas como você e para que eles aprendam também um pouco comigo e também que isso me ajude aí, né, a fazer com que meu canal cresça, beleza? Então se você está curtindo, deixa o seu like, caso você goste do meu conteúdo, se inscreva aí no canal, que eu tô trazendo aí conteúdo mais ou menos aí a cada 2 semanas, beleza? Um abraço e vamos de volta pro vídeo. Bom, pessoal, agora a gente vai para a nossa parte, que é a parte mais importante aqui desse projeto, e que seria montar a nossa cor primária, né? Que aí vai fazer com que ajude que a gente consiga montar todos os outros componentes. E essa é uma parte que é muito técnica, né? E também tem muito, né, de opção pessoal, tá? E deixa eu explicar um pouco, né, disso de opção pessoal. Bom, é o seguinte, se vocês forem olhar em vários design systems, existem várias maneiras de fazer o que eu vou mostrar aqui para vocês nesse exato momento. Porém, de acordo com o que eu tenho trabalhado e com a forma como eu tenho visto outros design systems trabalhando, eu tenho percebido que muitos dos design systems têm feito a cor primária deles e também as outras cores numa estrutura muito parecida com essa aqui. Como vocês vão ver aqui, eu divido a minha cor primária em 3 partes. Eu tenho a minha base, que seria as cores primárias, primária dela de uma maneira mais escura, ela de forma mais clara, e o contraste. O contraste a gente utiliza muitas vezes para colocar, por exemplo, para acessibilidade, por exemplo, se fosse um botão, esse seria o contraste da melhor maneira para fazer o seu botão, e assim por diante. Nas ações, são as cores que eu defino, o meu time ele vai utilizar em o que a gente chama aqui states, né, ou ação. Eu não sei como é que o pessoal fala aí no Brasil, mas geralmente aqui a gente chama de state, que seria tipo, que seria o padrão, seria o hover, pressionado, desativado e por aí por diante. E já há um tempo, né, eu tenho visto também muitas empresas já
fazendo vários design systems, criando como superfície, né? O que seria superfície? Superfície seria o fundo, como vocês podem ver aqui, né? Que isso aqui seria um banner, seria as cores que você utilizaria caso o componente que você for criar, ele tenha, né, um fundo, e isso facilita com que o seu time entenda qual é a cor que você quer que eles utilizem, caso você queira um fundo. Mais uma vez, né, isso é baseado na minha experiência pessoal, montando componentes, já trabalhando já com duas equipes diferentes de design system, mas eu particularmente acredito que essa seja a maneira, atualmente, para mim, a melhor maneira de se criar a cor primária do seu design system, tranquilo? Bom, então vamos fazer o seguinte, a gente vai montar aqui, eu vou dar um passo a passo aqui em tudo que eu montei, como que eu montei a nossa cor primária, e eu vou deixar aí, né, de dever de casa para vocês para montar a cor secundária e as outras cores também. Eu vou montar elas depois e eu vou deixar no nosso documento, mas não nesse documento que eu vou deixar para vocês fazerem um download, mas eu vou deixar esse documento aí para vocês e depois eu mostro para vocês aí o resultado de como que o meu ficou, beleza? Então, vamos lá. Bom, como eu tinha feito anteriormente, né, no nosso passo anterior, a gente já tinha puxado aqui todas essas informações, né, criando uma variação de cores, né, que vai do escuro até a mais clara, tá? Bom, primeiro de tudo, né, como eu já tinha definido antes, essa seria a nossa cor primária. Bom, deixa eu fazer aqui um círculo. Seria a nossa cor primária. E aí vocês vão fazer o seguinte, né? Vocês vão definir agora qual seria a cor escura, né? Mais escura da nossa cor primária. Nessa informação aqui que a gente puxou, ele tá dando aqui mais escuro aqui, é esse aqui. Porém, como vocês podem perceber, não tá muito distante da nossa cor primária. E aí o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou vir aqui na nossa seleção de cores, e a única coisa que eu vou mudar aqui, que no Hue, Saturation e Brightness, que seria o Hue, saturação e clareza, acho que é clareza, eu vou fazer com que essa cor aqui, ela fique um pouquinho mais escura. Então eu vou descer ela aqui para baixo, eu acho que aqui em 26 já tá em 20, acho que 20 tá legal, já tá uma diferença de cor legal. E aí, também outra coisa que eu tenho que separar seria a minha cor mais clara. Bom, eu vou selecionar a cor mais clara mesmo que tá aqui, tá tranquilo. E eu tô achando que essa cor aqui, ela tá um pouquinho rosa. Então o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, eu acho que o meu Hue tá diferente. Deixa eu ver aqui, o meu Hue tá 266, eu acho que eles mudaram o Hue. O que eu vou fazer aqui, eu vou trazer o meu Hue. Show. E aí vocês podem ver que agora tá um roxo mais próximo do meu. Eu vou até dar uma olhada se esse aqui, o meu Hue também tá... Ah, tá correto. Agora é montar a minha cor de contraste. Ele já dá pra gente aqui qual que é a melhor cor de contraste, que seria o branco, tá? Então é só vou colocar aqui, vou colocar o branco, tranquilo? Bom, então essa seria aqui já a base para pro nosso design system, beleza? Primeiro de tudo, eu vou deixar essa organização aqui do jeito que tá, mas eu vou trazer aqui para fora todos eles só para que vocês entendam mais ou menos como é que eu fiz isso, né? Bom, pessoal, então vamos lá, né? Como a gente já tinha definido antes, aqui, deixa eu trazer aqui pra gente visualizar melhor. Deixa eu só deletar aqui um pouco dessas informações. Isso aqui que eu tava montando a minha outra paleta de cores, testando aqui para trazer esse projeto para vocês. Então, deixa eu colocar aqui. Então, vamos lá. Bom, então a nossa cor primária, ela vai estar aqui. Deixa eu só copiar ela. A nossa cor primária escura, ela já está aqui. E agora a nossa cor primária clara. Eu acho que até essa aqui que eu fiz depois ficou, na verdade, até melhor do que a que eu tinha feito antes. E de contraste é só branco. Então tá tranquilo, tá tudo maravilhoso. Show? Bom, e aí agora a gente vai começar a montar as nossas cores, que seriam as nossas cores de ação, tá? E, mais uma vez, isso aqui eu aprendi tanto quanto o Material UI, assim como a Polaris. Eu vou mostrar para vocês como que eles montam na nossa próxima parte, tá? Bom, fala rapaziada, estamos de volta aqui e agora a gente vai montar aqui a nossa parte de ação e vamos lá que eu vou mostrar para vocês como que eu aprendi isso e como que vocês também podem aprender, entender mais um pouco como que vocês podem montar e não só utilizar o que eu estou fazendo aqui, mas também caso vocês queiram aprender e fazer do jeito de vocês, vocês podem fazer de acordo com o que eu vou estar passando aqui para vocês, beleza? Então vamos lá.
Bom, é o seguinte, né? Eu tava dando uma estudada aqui, tanto no Material UI, assim como no Polaris. Eu vou dar uma deletada aqui nessa informação aqui. E eu tava tentando entender como que eles montam para fazer as cores de ação deles, tá? E como vocês podem ver aqui, se eu voltar aqui no Polaris, como vocês podem ver, eles têm aqui, né, ação, eles têm aqui como default, que seria padrão, hover, pressionado, depreciado, eu não sei para que seria essa aqui, e também desabilitado. Então, como vocês podem ver, eles utilizam muito, né, essas cores de ações. Porém, com o Material UI, eu entendo mais ou menos como é que eles usam, porque é muito simples. Se eu vier aqui no Material UI, bom, deixa eu só pegar aqui os componentes deles. Isso aqui é direto do Material UI Tree, que eu vim aqui dentro da comunidade do Figma. Você consegue ter acesso a esse arquivo e é direto do Google. Então, dentro do Material UI Tree, eu acabei colocando aqui, clicando nele. Eu falei, pô, deixa eu dar uma estudada para entender como é que eles montam esse negócio. Então eu vim aqui, eu dupliquei essa informação, né, que seriam esses botões, e eu acabei também desassociando todos eles, né, desconectei com o Design System. E aí, o que eu fiz, né? Eu vim aqui e quebrei todos os botões, né, associação com o estilo de cores que eles têm, para tentar entender, né, como é que eles montam as cores deles. Eu não sei por que dessa vez eles não estão me dando as cores anteriores. Deixa eu ver aqui. Não, tá me dando sim. Show. Então, como vocês podem ver, deixa eu continuar quebrando aqui. Show. E aqui também. Show. E desabilitado. Cool. Bom, e aí como vocês vão ver aqui, é bem legal, né? Quando você começa, mais uma vez sempre falo pra vocês, né? Se vocês não sabem algo, aprenda com outros designers que estão há muito mais tempo no mercado. E, pô, o time do Google é muito mais experiente que eu, né? Então tem muita gente lá que tá há muito tempo fazendo isso. Pô, o time da Shopify é uma empresa gigantesca. Pô, são muitos designers tomando essas decisões. Então, eu prefiro passar para vocês aqui o conhecimento e não só dar para vocês a paleta de cores para vocês fazerem e só copiar, mas sim passar o conhecimento para vocês, para que sim vocês consigam discutir e até falar para o seu time por que vocês tomaram essas decisões, né? Bom, então vamos lá, né? Como vocês podem ver aqui, tem umas informações bem interessantes, né? Se você clicar aqui no layer do botão, a gente tem aqui o botão e tem o state layer, que seria na verdade a ação, ou states, que são o que definem, né, em que state, né, que está esse botão. Se vocês forem ver aqui de fundo, de background, né, que ele tem uma cor aqui que é 8% e tem a cor branca. Ou seja, né, essa cor branca ela tá mudando a cor principal, né, que é a cor que é a cor primária deles. E eu falei assim, poxa, será que eles fazem isso em todos os botões? E aí eu fui olhando um por um, né? Aí vocês podem ver no Focus, ele tem aqui 12%, e pressionado, eles também têm 12%. E depois quando eu fui dar uma olhada no Material UI, se eu não me engano, quando a gente vem aqui dentro, a gente vê que eles utilizam também opacidade 8 e 12. Ou seja, eles realmente fazem isso intencionalmente. É realmente a fórmula que eles fazem para criar, né, essas cores de ação para qualquer elemento, que seja botão, qualquer elemento que tenha, né, essas ações. E aí eu fui dar uma olhada também no Polaris. Falei, pô, será que isso é uma coincidência? Será que isso é só o Material UI que faz isso? Ou será que outras empresas grandes também fazem isso? Então eu decidi gerar aqui um teste, né, com Polaris. E no meu teste que eu fiz, né, se vocês forem ver aqui, né, mais uma vez, eu vim aqui no Polaris, na comunidade deles, e aí tem também aqui os botões deles que eles utilizam. Eu simplesmente peguei os botões e copiei e colei aqui na minha mesa aqui e também fiz o mesmo experimento. E aí o que eu fiz foi o seguinte, né, eu falei, poxa, será que eu consigo replicar essa cor deles? E aí eu retirei, né, todas as propriedades do Design System deles. Aí eu fui dar uma olhada, né? Aí quando eu cliquei para dar uma olhada, se vocês forem ver aqui, né, não é exatamente da maneira como
não tem aqui os dois layers, né? Que nem tem aqui, se você for ver aqui no Material UI, eles têm dois layers, né? Que é um layer que fica por cima, né? Para mudar a cor e o layer da cor principal. Aí eu falei assim, poxa, não é a mesma maneira. Aí depois eu fui tentar fazer o teste que era o seguinte, coloquei uma cor por cima, deixa eu ver como é que ficaria se eu mudasse, né? Essa cor, como ele tá um pouco mais escuro. Aí eu falei assim, vou colocar um layer por cima escuro, de mais ou menos 15%, que é uma cor próxima do que o Material UI faz. E depois o que eu fiz? Da mesma maneira como eu fiz antes, né, falando para vocês de usar o conta-gota, eu apertei aqui o I de conta-gota, vim por cima e copiei. E aí o que ele me dá é essa cor aqui. Deixa eu agora, na verdade, deixa eu aqui, mas aqui, deixa eu ir no fio, conta-gota, seleciono. Agora eu tiro essa cor daqui de baixo. Deixa eu ver se está certo. Show. E aí eu utilizei o conta-gota, né? É lógico que eu fiz essa tentativa várias vezes para tentar identificar qual o número exato. E aí quando eu vim aqui no número deles, como vocês podem ver, esse aqui é do design system dele, 0006E52 e aqui 006. Aqui tá D, mas é uma cor muito próxima, ou seja, eu tenho certeza que eles também fazem meio que essa soma, né? Talvez eles mudem um pouco essa cor desse preto, talvez para ficar um pouco mais próximo ou para dar um pouco de um estilo parecido, mas exatamente a mesma conta que o Material UI também estava fazendo para decidir qual eram as ações deles. Ou seja, com isso na cabeça de vocês, né? Ou seja, vocês conseguem entender que para eles criarem, né, para essas empresas que já estão aí há muito tempo no mercado, para elas criarem os states, né, ou seja, as ações, né, dos botões dela ou de qualquer outro componente, eles geralmente utilizam essa conta, né, ou geralmente 8, ou 12, ou 15, ou 20%, que fica por cima da cor principal, ou seja, você ainda tem a pigmentação da cor principal, da sua paleta de cor principal, ou seja, com isso em mente, vocês podem montar aí, a partir disso, montar qualquer cor de ação que vocês quiserem. E é isso que eu fiz aqui no nosso Design System, beleza? Agora vocês já têm um conhecimento, agora a gente vai, na prática, montar isso, tranquilo? Bom, o que eu fiz foi o seguinte, então a gente tem aqui nas nossas ações a nossa cor padrão principal. Na Hover, o que eu fiz? Eu adicionei 15% com uma cor preta, mas eu não fiz, mais uma vez, não fiz completamente preto. Eu sempre gosto de dar um pouco de pigmentação da minha cor principal. E eu fiz isso aqui também dessa mesma maneira. E aqui também é a mesma coisa no branco. Mais uma vez, eu não dou a minha cor 100% branco. Também eu gosto de utilizar um pouco da pigmentação da minha cor principal. E seria para pressionado. E aqui, para desativado, eu simplesmente utilizei uma cor branca, né? E outra coisa também que eu falo para vocês é testar. E eu acabei testando, né? Depois eu fui utilizando e fui ajustando, porque o que eu fiz depois? Eu peguei todos esses botões do Material UI e aí eu apliquei as minhas cores do meu Design System e fui testando para sentir um pouco como é que tinha ficado, como é que ficava o desativado e como é que estava o pressionado e o hover, para ver se estava de acordo com o que eu queria, beleza? Então beleza. Agora que vocês já entenderam como é que cria, é muito simples. A gente vai fazer o mesmo passo que a gente fez anteriormente, que seria clicar aqui no Style, clicar no botão de mais, e aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão escrever primária, aí vocês vão criar uma pastinha, ou seja, está criando uma pasta dentro da pasta primária, vocês vão escrever aqui ação, beleza? E vocês vão escrever aqui a cor primária, qual é essa primeira cor, que seria, no caso, a padrão, tranquilo? Bom, eu já criei todas aqui, então como vocês podem ver aqui, ó, deixa eu só mostrar aqui do lado de fora, tem que clicar do lado de fora para vocês verem. A gente tem aqui a nossa cor de texto, e dentro da nossa cor primária nós temos aqui a nossa cor padrão, nossas cores de ações nós temos aqui a padrão, nós temos o hover, nós temos o pressionado e nós temos o desativo. E na surface, que seria também as cores de fundo, por exemplo, conforme você tem aqui um módulo que apareça na tela, e caso essa tenha alguma pigmentação, alguma coloração no fundo, também a gente cria essas cores utilizando exatamente a mesma metodologia que eu mostrei antes para vocês, que a gente fez aqui para os botões, beleza?
A única coisa que eu fiz aqui diferente, que eu gostaria de mostrar para vocês, é o seguinte. Eu percebi que a cor aqui tava brigando muito, né, com a minha cor principal e também com o conteúdo que estava por aqui. Então o que eu decidi fazer, né? Eu primeiro criei as cores principais, né, para a superfície, e eu fui ajustando aqui, né? Eu quero mostrar para vocês. Primeiro eu coloquei como screen, tá? Eu quero que vocês vejam exatamente tudo que eu fiz e eu fui ajustando essa cor aqui, aplicando em um objeto real de um design system, só para entender se aquilo vai funcionar bem com o projeto que eu estou querendo criar, ou para minha marca, ou para o meu aplicativo, enfim, testando e ajustando um pouco, né, as cores. Então, deixa eu ir um por um. Bom, esse aqui também eu fiz a mesma coisa, eu só dei uma pigmentação, eu dei uma escurecida um pouquinho, porque no hover eu não queria que desse uma diferença muito grande. E aqui no pressionado também eu só fui escurecendo um pouquinho mais, mas como vocês podem ver, o rio ainda tá no mesmo. E a saturação eu acho que eu também acabei deixando no mesmo. Deixa eu ver aqui. Não, a saturação aqui eu mudei um pouco, né? Eu cheguei para ficar um pouco mais saturado, né? E no último, que seria o pressionado, aqui também eu mudei um pouco a saturação e deixei um pouquinho mais escuro. E no desativo, né, eu também mudei um pouquinho. Eu deixei a saturação, na verdade, um pouco mais próxima de menos saturado, né? Que seria mais clarinho, mais próximo do branco. E a cor também eu deixei ela mais bright, né? Eu nem sei como é que fala bright em português. Mas eu deixei ela mais próxima, né, da cor branca, tá? Então, como vocês podem ver, o resultado que eu obtive foi esse aqui, né? Utilizando todas as cores do meu design system. E, mais uma vez, para criar a pasta, é da mesma maneira, é só vocês fazerem aquilo que eu já fiz anteriormente, e vocês conseguem ter aqui dentro. Bom, agora, deixa eu deletar aqui essa informação. E o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, né? A partir do momento em que vocês... Deixa eu ver se aqui já está utilizando a nossa cor. A partir do momento em que vocês criam a cor de design system de vocês e vocês aplicam ele, né? Bom, pessoal, e agora o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, né? Agora que eu já montei o meu design system inteiro, e uma das coisas que a gente pode fazer é sempre, né, poder ajustar o nosso design system. E é muito simples, né? Quando a gente vier aqui, por exemplo, na minha cor clara, eu já tinha visto que antes eu não gostei que ela estava muito próximo de um rosa. Então eu acabei, né, mudando, né, quando a gente estava fazendo aqui o projeto juntos, eu acabei mudando, né, um pouco a cor dela. E eu tinha gostado, na verdade, como tinha ficado antes, né, quando eu tava trabalhando aqui com vocês. Eu acabo ficando distraído, que eu fico aqui falando com vocês, eu fico distraidão, mané. Porra, brincadeira. Mas enfim, eu vou só mudar aqui um pouco a minha cor clara, porque eu não tinha gostado muito de como ela tinha ficado muito rosa. E eu acho que assim tá um pouquinho melhor. Acho que assim tá bom, tranquilo. Bom, e aí agora a gente vai fazer o seguinte, né? Todas as cores aqui desses botões, né? Esses são só... se vocês quiserem também fazer isso, eu sugiro bastante. Vocês pegarem e colocarem aqui, né, esses botões aqui de outros design systems, só para vocês testarem, né, ou vários elementos de outros design systems, só para vocês testarem como é que ficaram nas cores de vocês. Então, por exemplo, se vocês vierem aqui, vocês veem esses botões aqui, vamos supor que no Disable, né, eu não estou muito satisfeito com a cor que tá aqui aparecendo, tá meio esquisito, não dá muito para você ler o texto, o título, né, por cima. Então eu poderia muito simples vir aqui e dar uma ajustadinha. Vamos supor que eu quero dar uma ajustada, não quero 20, eu quero só 10%. Já melhorou um pouco aqui, já melhorou aqui um pouco para mim a cor, mas agora eu quase não consigo ver o botão, né? Então, sei lá, ajustei para 15, já tá um pouco melhor. E aí eu poderia dar uma ajustadinha aqui, ó, botar um pouco mais de rosadinho, não. Então coloca um pouco mais para claro e acho que aqui tá legal. Legal, é só mudar a saturação um pouquinho, deixa eu colocar como 2. Show! Então aqui essa cor já ficaria um pouco mais ideal para mim, né, pro meu botão quando ele estiver desabilitado. Bom, eu acho que seria isso aqui nessa primeira parte, que seria montar a nossa cor primária, e a nossa cor secundária eu vou deixar com vocês para vocês montarem sozinhos. Porém, uma última parte para a gente finalizar seria os cinzas. Os cinzas, da mesma maneira como eu não gosto de fazer
a cor de texto que seja uma cor de texto uma cor de texto que seja preto absoluto, eu também não gosto que o meu cinza seja um cinza absoluto. Eu sempre gosto de dar uma pigmentação da minha cor primária. Então, o que vocês vão fazer vai ser o seguinte: você vai vir aqui na cor primária de vocês, tá? Você vai pegar aqui o hex code da cor primária de vocês. Vocês vão vir aqui nesse site aqui. Nesse site que tem aqui, eu vou deixar na descrição do site, na descrição do vídeo. Vocês vão colocar aqui com o hex code. E aí, eles vão dar para vocês já essa paleta de cinza já com essa pigmentação. Então, eu sugeriria que vocês fizessem isso, né, para você montar a paleta de cinza para vocês. Bom, eu acho que para esse nosso projeto, assim que vocês passarem essa paleta de cinza, acho que seria mais ou menos isso. E também não esquece de colocar aí fundo, caso vocês queiram, tipo, um fundo, se vocês utilizam um fundo de cor diferente, seja preto ou branco. Essas são as cores padrões, a gente sempre tem que colocar eles, mas tem alguns aplicativos que utilizam outras cores de fundo e vocês também podem utilizar aqui nessa parte, tranquilo? Bom, pessoal, então esse vídeo vai ficando por aqui, né? Eu espero que vocês tenham aprendido bastante. E eu sei que esse é o conteúdo um pouco maior, né? Acho que tem bastante conteúdo para vocês consumirem, para vocês aprenderem. Porém, cor não é uma coisa simples, principalmente para design system. Eu acho que é algo bem complexo e eu espero que vocês tenham conseguido aprender bastante aqui hoje. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Se você está curtindo essa série, deixa o seu like aí e assiste outros vídeos. E eu volto no próximo vídeo aí com mais informação para vocês. Mais um vídeo aí para nossa série de Design System. Um abraço para vocês e muita boa sorte no dia de vocês. Um abraço.